Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma aula, né? A tia tá um pouquinho atrasada com as aulas, eu peço até perdão para vocês, porque a tia não andou muito bem uns dias aí, tá bom? Mas agora a tia já tá bem melhor, não era Covid não, tá, gente? A tia já tá bem melhor, graças a Deus. Agora eu vou gravar as aulas de vocês, vamos correr atrás do que tá atrasado, né? Vamos lá. Então, eu vou falar hoje sobre a 12ª lição, tá bom? O tema é quando a voz de Deus não é ouvida. Quando a voz de Deus não é ouvida. A gente tá falando sobre Sansão, né? Já estamos acabando a lição e hoje a gente vai falar sobre como a voz de Deus não é ouvida. O que aconteceu na vida de Sansão? Vamos recapitular que Sansão era nazireado de Deus, separado para Deus, para libertar o povo de Deus dos seus inimigos. Quem era mesmo o inimigo que estava perseguindo o povo de Deus? Eram os filisteus, né? Que estavam aprisionando o povo do Senhor. Então, Deus levantou Sansão desde o ventre da mãe dele, escolheu ele para uma obra específica. A gente já aprendeu até aqui que Sansão não estava fazendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Lembre, crianças? Ele tinha que derrotar os inimigos dele. Ele derrotou, gente, os inimigos dele? Não, ele não estava derrotando. Vocês lembram que ele estava até fazendo alianças? Ele se apaixonou por uma filisteia. Ele chegou a casar com uma filisteia. Aí os próprios inimigos dele foram lá e matou a filisteia, que a gente ainda não sabia qual era o nome dela. A Bíblia não dizia o nome dela, né? Matou o sogro dele e tudo. Enfim, aí novamente, gente, nessa lição de hoje a gente vai aprender que Sansão novamente se envolveu com o povo filisteu, com uma mulher filisteu, que era uma fraqueza de Sansão, gente. Ele se envolvia, ele gostava de mulher, se envolvia com as mulheres, ainda mais dos inimigos do povo do Senhor. Enfim, mas mesmo assim Deus era com Sansão e Deus era misericordioso com Sansão. A gente vai ver nessa lição de hoje qual era o nazireado mesmo que ele tinha que fazer. Ele não podia tocar em animal morto, não podia beber vinho e não podia cortar os seus cabelos. A gente já viu que Sansão já tinha feito duas coisas erradas. Qual que foi a primeira que ele fez? Ele tocou no leão morto, vocês lembram? Pegou o mel que estava dentro do leão, que ele mesmo tinha matado, para comer. Segunda coisa, ele bebeu vinho, tá lá em Juízes 14:10, ele bebeu vinho, ele não podia beber vinho. E a gente vai aprender na lição de hoje que a última coisa que ele não podia fazer, ele fez. Vamos aprender então? Vamos lá. O nosso para memorizar de hoje está em Lucas 11:28, que diz assim: mas felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as obedece. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as obedece, as segue. Esses são felizes. Então vamos lá, olha só. Sansão então não estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse, né? Estava desobedecendo. Ele até matava os inimigos, perseguia os inimigos quando lhe convinha, né? A gente viu que ele matou um monte de filisteus lá, destruiu eles, Mas por quê? Porque eles tinham matado a mulher dele, tinham matado o sogro dele. Sempre quando lhe convinha, ele fazia o que ele tinha que fazer, né? Era sempre assim. Mas Deus não queria isso para a vida de Sansão, né? Deus tinha feito um outro projeto, um outro trajeto. E a gente aprende com Sansão que todas as vezes que a gente não ouve a voz do Senhor, que a gente não pratica as coisas que o Senhor quer que a gente pratique, dá tudo errado na nossa vida, gente. Dá tudo errado. Isso não faz nada com Sansão não, viu? Nos dias de hoje acontece com todo mundo, tá? Então a gente aprende com Sansão que a gente tem que obedecer a voz do Senhor. E aí Sansão, gente, mais uma vez se envolveu com uma mulher filisteia. Ele desceu lá para Gaza, para terra dos filisteus, e chegou lá, foi se envolver com uma mulher prostituta, gente. Ele, né, uma mulher que vivia de forma errada, totalmente errada. E aí chegou lá, gente, ele conheceu lá em Gaza, sabe quem? A famosa Dalila. Olha aqui, gente, e ela era bonita, viu?
A Dalila era bonita. Sansão se envolveu com ela, se apaixonou pela Dalila. E aí, gente, quando os inimigos de Sansão, que eram os filisteus, viram que ele estava se envolvendo com essa mulher, ele descia lá em Gaza. Gaza era a terra dos filisteus. Toda vez para se encontrar com essa mulher. Quase todo dia ele descia lá. E aí, o que os filisteus, os inimigos de Sansão fizeram? Foram lá e falaram para Dalila: olha, Dalila, você fica de olho em tudo que Sansão faz e pergunta para ele, tenta descobrir qual é o segredo da força dele, que se você descobrir o segredo da força dele, a gente vai te dar muito dinheiro. Gente, essa mulher, ela só queria saber de dinheiro. A gente vai te dar muito dinheiro, então tenta descobrir. Gente, olha, essa mulher fez de tudo para descobrir o segredo de Sansão. Ela falou, toda vez que Sansão ia lá, Sansão, me conta, Sansão, o que tem que fazer para você? Onde está o segredo da sua força, Sansão? Gente, o que a gente aprendeu na lição passada? Qual era o segredo da força de Sansão? A força de Sansão vinha de quê? Vinha de Deus, vinha do Espírito Santo. Toda vez que Sansão tinha que enfrentar os inimigos, o Espírito Santo descia sobre Sansão em forma de pomba. Vocês lembram disso? E aí o Senhor fortalecia Sansão e Sansão era cheio do poder de Deus e Sansão ia lá e destruía o povo filisteu. Mas Sansão, gente, pegou, toda vez ela perguntava, ele pegou e contava pra ela. A primeira vez, sabe o que ele falou? Ela foi lá fazer carinho nele. Sansão, bonitinha, me conta onde está o seu segredinho. E aí, Sansão falou pra ela assim, ó, a primeira vez, ó. Ela falou pra ele que se eles amarrassem ele com 7 vergas de vimes frescos, feitas de couro. Era vigas feitas de couro. Couro é forte, né, gente? Dá 7 voltas nele assim, ó. Que ele jamais se quebraria. Que ele jamais conseguiria sair, né? E aí os inimigos dele venceriam ele. Gente, Sansão tava tão cego que assim que Dalila soube, o que ela fez? Correu lá e falou pros inimigos dele: olha, Sansão, se vocês pegarem Sansão e amarrarem 7 vigas sobre ele de couro fresco, ele vai perder a força. E aí vocês vão conseguir fazer. Gente, sabe o que essa mulher fez? Sansão foi lá visitar ela. E aí, gente, de noite, aí ela pegava e falou, e fez isso. Aí, enquanto Sansão dormiu, porque ela dava vinho pra ele beber, e aí ele ficava meio mole, meio droga e dormia. Aí eles amarraram ele. Gente, esses homens ficavam escondidos dentro do quarto dela. E aí, gente, eles amarravam todinho Sansão. Quando foi de manhãzinha lá, Sansão, acorda, os seus inimigos estão aqui, vieram te pegar. Aí Sansão acordava tudo aflito, acordava. Aí, gente, ele falou a verdade? Não, ele tava mentindo. Não era 7 vigas de vigas de couro em volta dele que baseava a força dele. Aí ele pegou, gente, quebrou aquelas e pá. Batia nos filisteus, os filisteus saíam correndo. Gente, mais uma vez, ele pegou, foi lá novamente e falou para Sansão: mas Sansão, você não me ama, Sansão, você me enganou, Sansão. Fala para mim o que consiste a sua força, Sansão. E aí Sansão novamente falou mais uma coisa para ela. Falou assim para ela, ó, falou assim, sabe o que tem que fazer? Tem que me amarrar com cordas bem novas, bem grossas, umas cordas. E aí, eu não vou conseguir me desamarrar. E aí, isso consiste na minha força. E aí, gente, Sansão mais uma vez. Dalila pegou, escondeu os homens, os filisteus, tudo lá na casa dela de novo. Escondeu eles lá. E pegou, amarrou Sansão. E de manhã, Sansão, acorda. Acorda, os filisteus vêm sobre ti. Quando ele acordou, gente, ele tinha falado a verdade de novo? Não tinha. Os filisteus chegaram lá, foram sobre ele, Sansão, jogou tudo as cordas pra fora, desamarrou e pá. Mais uma vez, venceu os filisteus. Só que, gente, sejam sinceros.
Sansão, se ele tivesse dado ouvido à voz do Senhor, se ele fosse alguém que buscasse o Senhor, tivesse o coração sensível a Deus, ele não ia saber que Dalila estava enganando ele, gente? Peraí, vai pensar, pensa você. Toda vez que você tenta revelar o seu segredo para alguém, aí alguém vai lá e tenta usa aquilo contra você. Essa pessoa te ama, gente? Não te ama. Dalila enganava Sansão. Só que Sansão, ele estava tão cego, que todas as vezes ela fazia isso, contava o segredo para os inimigos dele, para os filisteus. Eles iam lá, tentavam derrotar Sansão, e mesmo assim Sansão continuava indo lá, direto atrás de Dalila. Ele estava cego. O pecado, gente, o pecado faz isso mesmo. O pecado deixa a gente cego, tira a visão espiritual, a gente perde a sensibilidade ao Espírito Santo. O que é isso, a sensibilidade ao Espírito Santo? É ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo, ele fala com a gente. Quando a gente faz as coisas erradas, olha, tá errado. Ele fica assim na nossa consciência, sabe? Olha, o que você fez tá errado. Se arrepende, Deus vai te perdoar, mas se arrepende. Só que Sansão não estava dando ouvido mais, gente. Sansão, ele não ouvia mais a voz de Deus. Ele foi criado, separado para Deus, para a obra de Deus, para vencer os inimigos, mas ele arrumou uma mulher lá no meio do povo dos filisteus. Ele não derrotava, não ficava à mercê do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, entendeu? E aí, gente, mais uma vez, Dalila ficou de tanto... Não é possível, Sansão, você me enganou de novo. Sansão, você não me ama, Sansão. Onde está o seu amor? Prove o seu amor para mim, Sansão. Me diga, como que eu faço? Em que consiste a tua força? O que é a base da sua força? Gente, o que faltava para Sansão quebrar o nazireado? Ele já tinha tocado no leão morto. Ele já tinha bebido vinho. Faltava só cortar os cabelos, não era isso? Só faltava cortar os cabelos de Sansão. E aí, gente, Sansão revelou para Dalila, de tanto ela encher ele, importunar ele acabou contando. Eu tenho um voto de nazireado, disse ele para ela. Eu tenho um voto de nazireado. Se cortar os meus cabelos, eu perderei a minha força. Gente, sabe o que Dalila fez? Enquanto Sansão dormiu, ela fez ele dormir. Diz a Bíblia que ela fez ele dormir no meio das pernas dela, assim, nos joelhos dela. E aí ela pegou, foi lá, gente, e chamou um homem lá dos filisteus e falou, ó, vem aqui. E os outros filisteus estavam lá, à espreita, bem escondidinho dentro do quarto dela. Aí, gente, ela foi lá e falou, ó, vem aqui e corte os cabelos dele. Olha, gente, enquanto Sansão dormia no joelho de Dalila, um filisteu veio e cortou os cabelos dele enquanto ele dormia. Olha isso. E é isso que o inimigo faz com a gente. Se a gente não ouve a voz de Deus, enquanto a gente não ouve, a gente fica cego, espiritualmente falando, o inimigo vai tirando aos pouquinhos toda a nossa força. Tira a vontade de orar, tira a vontade de buscar o Senhor, tira a vontade de ir para a igreja. O inimigo vai fazendo isso, sabia? Enquanto a gente está cedendo aos pratos que o inimigo oferece pra gente, ele vai fazendo isso com a gente. E quais são os pratos que o inimigo oferece pra gente no dia a dia? Em vez de orar, lembra, a gente já conversou isso, a gente sempre conversa sobre isso. Em vez de orar, em vez de buscar Deus, a gente vai ficar só assistindo TV, ou a gente vai ficar vendo coisas no celular que não devem, né? Em vez de adorar a Deus, a gente fica cantando músicas que são músicas do mundo, que não adoram a Deus. São mínimas coisas, gente. São pequenas coisas, crianças. Mas nessas pequeninas coisas, uma mentirinha pra mamãe, uma mentirinha pro papai. Isso é uma brechinha para Satanás, sabiam disso? Pequenas coisas que a gente faz que parece, ó, isso não é nada não. Sansão também pensava que não era nada não. Eu vou contar meu segredo para ela. O que tem? Contar meu segredo para ela? Não tem nada, eu vou mostrar para ela que eu amo ela vai ficar mais apaixonada por mim. Engana-se. A gente se engana. Satanás, ele é pai da mentira. Ele enrola a gente para poder, nos derrubar. Sabia disso? É verdade, gente. A guerra no mundo espiritual, ela é viva e ela é real.
entendeu? Enquanto Deus quer levar a gente para o céu, o inimigo, junto com as coisas do mundo, quer levar a gente para o inferno. Por isso que a gente tem que ter o senso e saber ouvir a voz do Senhor. Como que a gente vai ouvir a voz do Senhor, criançada? Hein? A gente vai ouvir a voz do Senhor através da palavra. A Bíblia aberta não é a própria boca de Deus falando, criançada? Hein? Lembra que a gente já conversou? A Bíblia é a própria boca de Deus. Por isso que vocês têm que ler a Bíblia. Vocês não podem deixar de ler a Bíblia. Criança tem que ler Bíblia sim. Vocês não gostam de ficar lendo gibizinho, algumas coisas? Talvez tem crianças hoje que não lêem. Talvez gibi, acho que é só da minha época, né, gente? Eu nem sei mais se tem gibi. Mas ler qualquer outro tipo de coisa, a gente gosta de ter livro. E nem é ruim, é bom a gente ter um conhecimento secular, sim, a gente tem que estudar. Mas a gente também tem que ter amor pela palavra do Senhor. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que estudar a palavra do Senhor. Porque é nela que a gente vai ouvir a voz do Senhor, é nela que a gente vai conhecer a voz do Senhor. E a gente tendo essa intimidade com Deus diária de leitura, quando Deus falar no seu ouvido, você vai saber que é o Espírito Santo falando com você. E aí você vai obedecer a voz do Senhor, entendeu? No caso de Sansão, ele já estava tão cego pelo pecado, tão cego, que ele não se atentou. E quando Dalila cortou, que os filisteus chegou lá de manhã, ela gritou, Sansão, Sansão, acorda, os filisteus vieram, Sansão, levanta. Sansão, gente, não teve forças, a força dele foi embora, porque os cabelos dele, a última coisa que faltava para cortar o nazireado dele, gente, para acabar com o voto de nazireado dele, era cortar os cabelos dele. Porque ele já tinha tocado no leão morto, ele já tinha bebido vinho, né? E faltava só cortar o cabelo. E ele foi cortado o cabelo dele. Sabe o que aconteceu, gente? Os filisteus pegaram Sansão, diz a Bíblia, que furaram os 2 olhos de Sansão. Sansão ficou cego e foi levado preso, ele não teve forças. O Espírito Santo do Senhor já tinha se afastado de Sansão por conta de todas as coisas erradas que ele vinha fazendo. Aos pouquinhos foi afastando ele do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz, é tudo uma questão de escolha, crianças. Eu escolho obedecer, eu escolho servir ao Senhor, eu escolho ouvir a voz de Deus. Eu quero uma vida melhor para mim, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. Então eu vou obedecer a Deus, eu vou obedecer o papai, eu vou obedecer a mamãe, eu não vou mais mentir, eu não vou fazer mais coisa errada. É tudo uma questão de escolha, crianças. Escolham as coisas certas na vida de vocês. Escolham ouvir a voz de Deus. Escolham estudar a Bíblia. Escolham fazer algo para Deus. Procurem um instrumento, aprender música. Procurem fazer coisas dentro da casa do Senhor que vai fazer o crescimento da casa de Deus, o crescimento do reino de Deus. Que era isso que Jesus queria que a igreja fizesse. O crescimento da igreja, o crescimento do povo de Deus está em tudo aquilo que a gente faz dentro da casa do Senhor, para Deus. Então, crianças, é uma questão de escolha. Escolham ouvir a voz do Senhor, escolham obedecer. Amém? Nessa lição acaba aqui hoje com Sansão na cadeia. Ele foi levado preso, ficou cego e sem forças. Apanhou, gente, apanhou. O povo filisteu bateu, judiou dele. Imagine em vida furarem os 2 olhos, ficar cego. Ele sofreu muito, mas tudo isso foi consequências do quê? Da desobediência de Sansão. Tá bom? Na próxima aula, a tia vai falar o final dessa história. Como será que acabou tudo isso? Como que será que acabou a história de Sansão, hein? A gente vai ouvir, tá bom? A tia vai falar aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus, tá?